Olá pessoal, Deus abençoe a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Vem Pensar TV. E hoje eu quero deixar a minha leitura a respeito desta comoção mundial relativa à morte de Fidel Castro, principalmente depois que eu comecei a ouvir várias notas emitidas por governantes e pessoas em posição de destaque. Eu achei por bem deixar aqui a minha simples opinião a respeito do que eu penso, né, de toda essa situação envolvendo a morte dele, principalmente porque eu tive o prazer de ir a Cuba. Eu estive em Cuba há uns anos atrás e fiquei lá por 26 dias. Né? Diferente de algumas pessoas que vão passear em Cuba, ficam lá 3 dias, uma semana, 10 dias de férias e tal. Não, eu fiquei 26 dias em Cuba, 16 dias eu fiquei em Cuba, não 26, 16 dias. E porque depois eu vim para os Estados Unidos e completei a minha viagem aqui, que foi um total de 26 dias. Mas eu fiquei 16 dias em Cuba, não é? Eu acho que isto tem um peso muito grande. Fiquei mais de 2 semanas no país e estive na casa de várias pessoas, conheci o povo cubano, que é muito raro, não é? O turista não pode se hospedar ou visitar, ficar na casa de cubanos, não podia na minha época, pelo menos, na época em que eu estive lá. E, portanto, eu conheço o país por dentro, não é? Não de ouvir falar. Eu sei o que é Cuba porque eu estive lá e experimentei na pele o que realmente é o país e o que foi o governo de Fidel Castro. Eu quero começar com vocês lendo um texto da Palavra de Deus, se você me permite, Daniel capítulo 4, versículo 37, onde diz assim: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Eu quero ler mais uma vez contigo, é um texto realmente muito poderoso, e esse texto vai ser a base do nosso comentário. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, veja bem, a experiência de Nabucodonosor, pelo menos do meu ponto de vista, é algo, pelo menos, digamos assim, interessante, porque reporta para um governante que recebeu de Deus a autoridade sobre um povo e que não entendeu que essa autoridade vinha de Deus, não reconheceu isto e pagou um preço muito caro por isto, né? Nabucodonosor foi profundamente humilhado por Deus, mas pelo menos teve um final feliz, digamos assim, um final mais feliz. Ele, depois que voltou da sua prova, né, ele reconheceu que Deus era realmente o Senhor de todas as coisas e que era Deus que estabelecia os reis e era Deus quem depunha os reis. Muito bem, infelizmente no caso de Fidel Castro, o fim foi completamente diferente, né? Mas o que me incomodou profundamente em toda essa história da morte de Fidel Castro foi, primeiramente, a forma como a imprensa vem noticiando a situação, não é? E não sei se vocês perceberam, mas até o dado momento nós não obtivemos imagens de dentro de Cuba, não é? Nenhum canal de televisão entrou em Cuba e conseguiu, por exemplo, ir para as ruas e entrevistar as pessoas. Mas nós temos relato de pessoas, de repórteres que lá estiveram e que reportaram por telefone. E se já tiver alguma imagem aí do país, que logicamente a coisa anda muito rápido, você vai observar que o que falta é o ponto de vista do povo cubano que mora dentro de Cuba. E aí o que as redes de televisão
não só no Brasil, mas também aqui nos Estados Unidos e em outros países. O que eles estão tentando passar, a ideia que eles estão tentando passar é que há dentro de Cuba uma comoção, que as pessoas estão muito tristes, que foi um impacto muito grande e que há um clima de respeito no país. Eu ouvi uma das redes de televisão no Brasil, um dos repórteres dizer isso, há uma comoção muito grande, há um clima de respeito, há um clima de reflexão muito grande aqui dentro de Cuba e tal. Ou seja, como sempre, como é próprio da mídia brasileira, estão tentando passar um pó de arroz neste governo desastroso que foi o governo de Fidel Castro, não é? E embora eles mostrem algumas imagens fora de Cuba, mas eles sempre fazem questão de dizer que dentro do país há uma comoção muito grande, que as pessoas estão muito tristes e etc e tal, o que definitivamente não é verdade. Eu posso dizer para vocês de cadeira, eu estive em Cuba por 16 dias. Eu sei o que está acontecendo em Cuba. O que está acontecendo dentro de Cuba é que as pessoas têm medo de se manifestar. As pessoas não podem se manifestar. Elas têm medo, elas temem pela vida e elas temem pela liberdade. Eu não vou usar a palavra ninguém porque é uma expressão muito forte, mas eu posso garantir para você que a grande maioria do povo cubano dentro de Cuba não se aguenta de felicidade e se eles pudessem, eles fariam o que os cubanos estão fazendo no resto do mundo, eles iriam para as ruas fazer buzinaço, celebrar a morte de Fidel Castro, porque a maioria desse povo sofreu coisas inimagináveis, porque é isto que governos de esquerda fazem quando eles chegam ao poder, principalmente quando chegam ao poder através da força armada, através da guerra, como foi o caso de Fidel Castro. Eu vou mostrar para você um vídeo dos cubanos em Miami, um dos vídeos que não apareceu ainda por aí nas TVs abertas. Eles filmaram, logicamente, o comportamento, a reação dos cubanos em Miami, mas tudo sempre muito discreto, sempre com comentários que venham a amenizar um pouco o que está acontecendo hoje aqui nos Estados Unidos e com cubanos em outros lugares do mundo. Então eu quero mostrar para você um vídeo que está circulando aqui, e esse vídeo mostra claramente qual é o espírito do cubano. Um bairro inteiro em Miami chamado de Little Cuba, né? Que é a pequena Cuba em Miami, e aí você vai ver o que o cubano realmente pensa da morte de Fidel Castro. Eu vou mostrar esse vídeo primeiro, e aí logo em seguida eu volto para poder terminar com o meu comentário, para vocês entenderem por que eu estou deixando a minha opinião sobre esse assunto, ok? Então vamos lá. Ahora vamos a romper en vivo. ¿En vivo todavía no has ido? Un minuto pongo en vivo por Univisión 23. Univisión 23 va a estar en vivo.
Eu acho que já deu para vocês terem uma ideia do que está acontecendo com a população cubana nos Estados Unidos, aqui na região de Miami, e qual é o espírito do cubano, o real espírito cubano com a morte de Fidel Castro, tá? Por que que os cubanos em Cuba não estão fazendo a mesma coisa? Porque eles não podem, porque eles têm medo, porque se fizerem vão para a prisão, muitos morrerão. Eles não podem. Então, é esta falsidade da mídia que eu não suporto mais. Se nós não tivéssemos hoje a internet para nós pesquisarmos e nos informarmos da forma apropriada, nós estaríamos na mão dessa mídia corrupta, sem vergonha, dessa mídia oficial que manipula a informação, passa a informação do jeito que eles querem. Que na verdade manipulam os fatos, né? A informação é o que eles passam. Eles manipulam o fato. O fato que está acontecendo não é o que muitas vezes é veiculado pelas redes de televisão e rádio e jornais e por aí vai. E a minha experiência de ter visitado Cuba foi uma experiência muito chocante. Eu, quando estive em Cuba, e fiquei lá os 16 dias que eu compartilhei com vocês, eu voltei de Cuba completamente mudado. Eu fui profundamente afetado por esta visita que eu fiz a Cuba. Lá eu descobri que um cubano ganhava uma média de 6 a 8 dólares por mês. Por mês. Agora você calcula aí no Brasil quanto que são 6 dólares ou 8 dólares. Eu digo de 6 a 8 porque de acordo com a função. Por mês. Aqui nos Estados Unidos ganha-se em média 15 a 20 dólares por hora. Lá em Cuba, quando eu estive lá há uns anos atrás, o salário de um cubano era de 6 a 8 dólares por mês. Então eles tinham umas cartilhas que eles recebiam do governo e com essas cartilhas eles podiam ir nos mercados lá e pegarem sacos de ração, que é o que eles usavam o mês inteiro para poder se alimentar e etc. E eu fui num supermercado que na verdade não podia entrar sendo turista, mas nós passamos, olhamos da porta, olhamos pelo vidro e tal, um supermercado de um tamanho até razoável, com as prateleiras completamente vazias. Aquele espaço enorme, com várias prateleiras, várias gôndolas, mas todas vazias. E a mercadoria só chega uma vez por mês, e as pessoas então entram, e elas então com a sua cartilha, né, carimbada, bonitinho, entram e cada uma tem acesso a uma cesta básica específica e elas pegam aquela cesta básica e levam para casa o ingrediente principal desta cesta básica é um saco de ração, é uma comida lá que eles comem como se fosse uma ração, né, um alimento específico, certamente não vou dizer que é ruim, eu não provei, mas eu estou mostrando para você como que é a realidade no país. Tá? E aí o que acontece? Essas pessoas passam necessidade a vida inteira. Quando nós estivemos lá, eu fui com um grupo de irmãos para um trabalho de missões, nós levamos caixas e caixas de produtos de limpeza, de higiene pessoal, alguns tênis, algumas coisas para dar às pessoas, que era um trabalho missionário, portanto fazia sentido realmente levar essas coisas. E nós ficamos impressionados com a reação das pessoas quando elas recebiam essas coisas, quando elas recebiam essas doações. Mulheres que nunca na vida tinham usado um absorvente higiênico e que receberam os absorventes e que gritavam, choravam, porque pela primeira vez na vida elas estavam, mulheres casadas, recebendo de presente um pacote de absorvente higiênico. O rapaz que foi o nosso guia no país, nós demos a ele um tênis da Nike. Ele não conseguia acreditar, ele chorava compulsivamente, que ele não acreditava que ele estava ganhando um tênis da Nike. Pela primeira vez na história da vida dele, ele ia usar um tênis da Nike. Então eu estou mostrando para vocês o que eu vi com os meus olhos. Toda esta informação manipulada que a mídia passa a respeito de Cuba, porque a mídia brasileira ainda tem muito do esquerdismo, muito do esquerdismo. E aí eu estava olhando, por exemplo, a nota que Luiz Inácio Lula da Silva, né, emitiu a respeito da morte de Fidel Castro, e ele disse que perdemos o maior personagem das Américas, o personagem mais ilustre das Américas. E aí eu vi
retratado mais uma vez nesta nota de Lula o caráter do próprio Lula. Porque o que algumas dessas pessoas querem fazer é mostrar em Fidel Castro o herói, o revolucionário, o indivíduo que mudou Cuba, o indivíduo que lutou pelo povo. Mas tudo isso é mentira. Isso é mentira. Fidel Castro não é melhor do que Fulgêncio Batista. Ele não é melhor. Fulgêncio Batista foi o presidente que Fidel Castro depôs com o seu golpe de 1959. Fulgêncio foi eleito em 1940 e foi presidente de 1940 a 1944. Depois terminou o mandato, foi morar nos Estados Unidos, em Miami, depois voltou para Cuba para concorrer de novo à presidência. Quando ele viu que não ia ganhar, então ele deu um golpe militar em 1952 e aí tomou o poder e implantou uma ditadura militar em 1952 e foi até 1959, quando quase 6 anos, né? Porque é 5 anos e um pouco aí, do fim de 52 até o início de 59, ele tomou o poder e implantou uma ditadura. Ele foi muito corrupto, fez muita coisa ruim, muita coisa errada e tudo, mas Fidel Castro não é melhor do que Fulgêncio Batista. Tá? A história precisa ser contada da forma correta. E aí o que acontece? O The New York Journal, que é um dos jornais mais respeitados aqui do país, de maior circulação, vou colocar aqui na tela para você poder acompanhar comigo, fez uma pesquisa, um levantamento de quantas pessoas Fidel Castro matou. Então você vê aqui, ó, bem no início, bem em cima, que você vê o nome, The Wall Street Journal, poderia dizer o jornal mais respeitado da nação, tá? E aí você vê aqui, ó, contando as vítimas de Castro, logo abaixo aí, counting Castro's victims, contando as vítimas de Castro. E aí eles começam a contar a história, logicamente, eu não vou ler o artigo todo, começam a contar a história, mas aí um pouco mais embaixo aqui, eles começam a dar números, mostrando quantas pessoas morreram sob o regime de Fidel Castro, tá? E aí um pouco mais abaixo aqui, você vai vendo, eles citam, vou colocar um pouco mais para cima para você poder ver melhor aqui, ó, 78 inocentes morreram tentando fugir do ditador. E depois mais 5.300, né, morreram suas vidas lutando contra o comunismo. Aí mais um pouco embaixo aqui, uma estimativa de 14 mil cubanos foram mortos por Fidel Castro nas suas investidas revolucionárias, digamos assim. E um pouco mais embaixo você vê aqui outros números e a coisa vai aumentando, vai aumentando. Quando chega um pouco mais aqui embaixo, você tem que os arquivos mostram 5.600 cubanos que morreram em frente a esquadrões de fuzilamento, né? E 1.200 que foram assassinados extrajudicialmente. Então, você vai somando tudo isso, eu fiz uma soma, dá 104.100 pessoas. Isto é o levantamento do The Wall Street Journal, aqui nos Estados Unidos. Ou seja, não quer dizer que somente 104.100 pessoas foram mortas por Fidel Castro. Esse é o levantamento que o jornal aqui conseguiu fazer. Então nós estamos falando de um sanguinário, nós estamos falando de um indivíduo sanguinário que destruiu o futuro do seu povo. Fidel Castro não é um revolucionário a partir de um bom ponto de vista. Ele é um revolucionário a partir de um péssimo ponto de vista. O povo em Cuba estaria agora soltando fogos, estaria na rua fazendo buzinaço e batendo panela se eles pudessem fazer isto. O que a mídia está tentando passar de que há uma comoção em Cuba, o povo está muito triste porque morreu o seu general, morreu o seu herói, isso é mentira. Mentira. Eu estive lá e eu vi. As pessoas falam de boca pequena, no canto do seu ouvido. Se elas confiarem em você, se confiarem, elas dizem a verdade. Eu lembro que nós tivemos com uma equipe na casa de uma família cubana, fomos fazer um culto nessa casa. E aí, nessa casa, nós ministramos, eu preguei uma palavra nessa casa, um culto mesmo normal, doméstico. E aí, quando terminamos o culto, a família foi nos servir um lanche. Aquela bolachinha, sabe aquela bolachinha Maria, redondinha, que tem também no Brasil? Bolachinha Maria, redonda. Umas bolachinhas daquela, um pacotinho com umas bolachinhas daquela e um suco, tipo aquele quisuco do Brasil, aquele suco que você põe, 5 litros d'água, põe um pacotinho e fica aquela água levemente colorida, né? Levemente adocicada, era aquilo, um suquinho daquele com uma água alaranjadazinha,
levemente adocicada e um pacotinho daquele biscoito Maria num pratinho, né, e servindo. E nós olhamos aquilo, e aí algumas pessoas, né, que estavam na nossa equipe, não, a gente não estamos com fome não queremos e tal. Aí o rapaz que era o nosso guia falou assim, olha gente, eu vou dizer para vocês, isso que essa família está oferecendo para vocês vai custar para eles um mês. Só daqui a um mês que eles terão de novo biscoito em casa. Só daqui a um mês que eles voltarão a ter novamente quissuco em casa. Então, vocês se sintam honrados, porque eles estão fazendo um grande sacrifício para receber vocês. E a dona da casa muito alegre, muito animada, servindo aqueles biscoitinhos desse tamanhozinho assim, um pacotinho desse tamanho de biscoitinho, cada um pegando dois, 3 biscoitinhos só para poder dar para todo mundo e comendo, tomando aquela aguinha colorida, levemente adocicada, e todo mundo... Claro, nós tínhamos consciência da situação, todo mundo comendo com alegria, grato, e a mulher feliz, os donos da casa felizes, gratos por nós estarmos lá, por termos feito o culto, por sermos missionários, muito feliz, muito alegre. Esta é a realidade do povo cubano. Se você acha que o povo na Venezuela está passando necessidade, você não sabe de nada do que é a realidade em Cuba. Pelo menos em Venezuela, os repórteres ainda podem entrar, podem filmar, podem mostrar os supermercados vazios, podem mostrar as famílias passando necessidade. Em Cuba não pode. Em Cuba não pode ser mostrada a realidade. Então eu estou mostrando para vocês aqui o que realmente está acontecendo em Cuba. Fidel Castro não é um herói, Fidel Castro não mudou a vida do seu povo para melhor, Fidel Castro não é melhor do que Fulgêncio Batista. Aliás, eu posso te dizer que provavelmente ele seja pior do que Fulgêncio Batista. Porque ele, juntamente com Che Guevara, eles encheram o povo cubano de esperança na época da Revolução em 59, encheram o povo de esperança, de promessas, de que eles fariam uma reforma socialista no país, onde todos seriam beneficiados e etc. E tudo mentira. Tudo mentira. Aconteceu uma cena muito interessante comigo, porque eu tenho essa aparência, e querendo ou não, eu pareço um pouco de hispano ou cubano, não sei. Então, o cubano não pode entrar nos hotéis. Se ele não trabalha lá, ele não pode entrar nos hotéis. E aí eu estava hospedado num hotel muito bom ali no Mar do Caribe, chamado Hotel Netuno. E aí, um belo dia, eu saí, quando eu estava voltando e entrando no hotel, fui barrado na porta. E o porteiro disse, você não pode entrar aqui. Aí eu falo espanhol consideravelmente, mas logicamente que quando eu falo dá para ver o meu sotaque. E eu falei, não posso entrar por quê? O senhor me desculpe e tal. Eu falei, não, por que eu não posso entrar nesse hotel? Não, o senhor me desculpe e tal. Eu sei por que você não queria deixar eu entrar, porque você achou que eu era cubano. Se eu fosse cubano, eu não poderia entrar nesse hotel, não é verdade? Mas como eu sou turista, estou gastando dinheiro aqui, então eu posso entrar no hotel, não é assim? Não, o senhor desculpa e tal, aí desconversou e tal, e eu deixei bem claro que eu não tinha gostado daquela situação. Café da manhã, nós acordávamos de manhã, chegava lá uma mesa enorme, 5, 6 metros de mesa, com tudo que você imaginar. Todo tipo de pão, de biscoito, de geleia, de tudo que você... fruta de todo tipo. Nós levantávamos como turistas, sentávamos à mesa, comíamos igual reis. Quando botávamos o pé para o lado de fora do hotel, o país em miséria. Miséria total. E aí, esta reportagem, o que você está vendo aqui, esse texto do Wall Street Journal, esse texto aqui, ele não é outra coisa senão uma pura verdade. Esta é a verdadeira face de Fidel Castro. Essa aqui é a verdadeira face de Fidel Castro. Tá? Então, eu quero deixar para vocês esse testemunho e deixar bem claro que o que a mídia está fazendo é mentira. E a maioria dos governantes querem ser politicamente corretos, e aí ficam emitindo essas notas falsas. Não, um revolucionário, um homem que marcou a sua história, um dos maiores personagens da sua época. Gente, nós não somos otários, nós não somos idiotas. Entendeu? E o Donald Trump, com todo o seu jeitão espalhafatoso, foi o único que teve a coragem de dizer a verdade. Emitiu uma nota dizendo, morreu um carrasco, um homem que destruiu o futuro do seu povo. É exatamente esta é a verdade. Era isso que o governo brasileiro deveria estar dizendo, era essa nota que o Itamaraty deveria emitir, era isso que os governos mundiais deveriam estar dizendo, porque esta é a verdade. Um homem que destruiu o futuro do seu povo. Ok? Bom, eu não tenho aqui poder e autoridade para dizer, né, quem é salvo, quem não é salvo. A gente nunca sabe o que acontece com uma pessoa na hora da sua morte, mas eu vou te dizer uma coisa, Deus é justo. Deus é amoroso, mas Deus é justo. E pode ser que agora comece um processo
de transformação daquela ilha, um povo maravilhoso. Poucas vezes eu conheci um povo tão maravilhoso quanto o povo cubano. Um povo que, se tiver uma oportunidade de experimentar uma sociedade democrática, um povo que, se tiver uma oportunidade de ser livre, esse povo vai impressionar o mundo. É um povo humilde, um povo simples, mas um povo capaz, um povo vencedor, um povo tremendo, um povo guerreiro, um povo que eu amo de todo o coração. Então eu quero deixar aqui esta palavra, que é a verdade a respeito de Cuba, a respeito do povo cubano e a respeito de Fidel Castro. Tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês. Ore por Cuba. Quando nós estivemos lá, nós profetizamos nas ruas, nós ministramos nas ruas da cidade uma manifestação de Deus. Nós profetizamos a liberdade da nação. Então, se você lembrar, de vez em quando, ore por Cuba, clame a Deus para que haja um quebrantamento da nação, para que haja uma mudança de política no país. E dessa forma, então, esse povo possa ter um tempo melhor, né, para poder usufruir daquilo que nós, por exemplo, brasileiros e nós aqui nos Estados Unidos podemos usufruir. Com toda a dificuldade do Brasil, com toda a dificuldade aqui, nós ainda somos uma sociedade democrática, livre. E isto, gente, não tem preço. E temos que tomar muito cuidado com essa comoção nacional aí no Brasil, pedindo intervenção militar e tal. O povo, a sociedade de hoje, essa geração de hoje não tem noção do que é uma intervenção militar. Não tem noção. Com toda dificuldade, ainda é melhor ser uma sociedade livre, uma sociedade democrática. Tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado aí pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Amém.